nome de Jesus, amém. Querido, abra comigo sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, versículo 13. Algo que Deus coloca no meu coração para compartilhar brevemente com os irmãos essa semana. Semana passada eu não pude estar aqui na quarta-feira, estava ministrando na Assembleia de Deus Missões, a convite do pastor Lúcio, uma campanha para a família, e ele nos convidou para estar lá junto às famílias, bênção. Foi muito bom, mas bom é nós podemos estar aqui na casa do Senhor, bom nós podemos estar aqui, glorificando o nome do Senhor. E nós vamos ler esse mesmo texto em duas versões. A primeira versão é a Almeida, Nova Almeida atualizada, que é a versão que nós estamos usando aqui na igreja, né? Eu estava testando algumas versões, os irmãos falaram comigo, pastor, você já usou umas 5, eu falei, não, calma, nós vamos chegar numa. Então aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, amém? Efésios 1,13 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Agora eu queria pedir à equipe aí, eu não sei se a sua Bíblia vai estar nessa versão, Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. O texto da Almeida Corrigida Fiel vai mais de encontro àquilo que eu estava buscando. Não sei se ele vai conseguir achar aí a CF. É isso aí, olha só como é que está lá. Deixa o texto travado aí. E diz assim: em quem também vós estáis, depois de o que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Se movendo pela promessa de Deus. Você pode falar comigo? Se movendo pela promessa de Deus. Observe que interessante, o apóstolo Paulo está falando aos novos crentes que estão em Éfeso. O apóstolo Paulo está enviando uma carta a essa igreja de novos cristãos, e esses novos cristãos precisam descobrir algumas coisas básicas, precisam descobrir algumas coisas importantes na vida espiritual. Onde o apóstolo Paulo passa, o apóstolo Paulo está usando uma didática muito clara e muito aberta, ensinando as pessoas a respeito da salvação em Cristo Jesus. Quando Paulo vai em Atos ministrar aos novos crentes, não sei, me foge agora a memória, mas ele diz assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, e os crentes olham para Paulo e dizem assim: mas nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. E ali Paulo ora, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem sobre eles começam a manifestar dons espirituais. Alguns vão falar em línguas, outros vão ter revelações, outros vão ter um direcionamento diferenciado, mas cada um segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem proposto para cada um. Então nós vamos compreender Paulo ensinando a vida espiritual, ensinando o caminhar espiritual, ensinando o mover de Deus para a igreja. E agora, quando Paulo está pregando a igreja, ele está declarando: em quem também vós estáis. Olha aqui, vamos lá. Nós vamos compreender aí a partir do versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. No versículo 11, nele digo, em quem também fosse feito herança. No versículo 13, em quem também vós estáis. Em quem nós estamos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele não está perguntando em quem você está, em quem você está crendo, em quem você está confiando, em quem você está esperando. Ele não está perguntando. O apóstolo Paulo olha para a igreja e diz assim: igreja, vocês precisam estar ligados em Cristo Jesus. Nele vocês precisam ter confiança, nele vocês precisam estar ligados, estar confiados, estar entregues, estar derramados, estar
congregados em todo o tempo, colocando o coração diante da graça de Deus, colocando o coração diante do amor de Deus, dizendo assim: eu estou em Cristo Jesus. Você pode declarar comigo? Eu estou em Cristo Jesus. Esse mesmo Deus que nós declaramos aqui, Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele tem nos dado do seu amor e da sua graça, Ele tem nos dado da sua longanimidade, Ele tem nos dado das suas bênçãos. Nós estamos nele porque nós ouvimos a palavra da verdade. João capítulo 8, versículo 36, 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Está lá no versículo 36 de João 8, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo faz questão de falar, antes de anunciar, de pré-anunciar o selo do Espírito, o selo da promessa, o caminhar na promessa. Ele diz assim: olha, a promessa parte de Cristo Jesus, e nós precisamos estar em Jesus, nós precisamos depender de Jesus, nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus, nós precisamos estar envolvidos com a obra de Jesus, nós precisamos estar confiados em Jesus, nós precisamos ter declarado em nosso coração que fomos libertos por Jesus. Quando alguém diz: olha, nós não sabíamos que havia o Espírito Santo, significa assim: a obra não está completa ainda na minha vida. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la até o dia final. Tem gente que dá um primeiro passo no Evangelho, e ele entra na igreja, ele chega na igreja, mas ele acha que a igreja por si só é suficiente. Ele acha que estar aqui cantando, estar aqui louvando, estar orando com os irmãos aqui é suficiente. Deus vai me abençoar, porque agora eu vou para a igreja. Deus vai me abençoar porque agora eu canto louvores, agora eu sei cantar louvores. Deus vai me abençoar porque quando eu vou lá na igreja, o pastor ora comigo, eu oro com o pastor. Quando os irmãos estão unidos lá, eu estou unido com os irmãos, então Deus vai me abençoar. A igreja é suficiente? Não, querido, a igreja não é suficiente. A igreja é um passo, é uma parte daquilo que o Espírito quer fazer em nós. A igreja é algo do que Deus está começando, está iniciando em nós. A igreja é a porta de entrada na nossa vida espiritual. É a igreja. Nós precisamos da igreja, amém? Nós precisamos estar aqui em comunhão. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. A unidade, a igreja cresce. Na unidade, o Espírito age. Na unidade, a igreja é abençoada. E a igreja abençoada não são as paredes, não são as lâmpadas, não é o teto, não é o muro. A igreja abençoada somos eu e você. Agora, a igreja por si só não. O Cristo que sustenta a igreja, o Cristo que coordena e dirige a igreja, ele diz: eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso significa uma igreja que está fazendo a obra. O pastor Marcos Coca veio ministrar aos pastores ontem pela manhã aqui na igreja, e eu entendi e aprendi algo poderoso e maravilhoso a respeito desse versículo de Mateus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então observe que interessante, que quando eu penso nesse versículo, e foi a explicação que ele deu, e ele também imaginava da mesma forma, e eu creio que você também imagina da mesma forma. Quando você pensa, as portas do inferno não prevalecerão, talvez você pense como eu pensava, do inferno avançando contra a igreja, e a igreja resistindo ao inferno. O inferno avançando contra a igreja ali firme, a igreja vai resistir. Não, é a igreja que está avançando contra as portas do inferno, para arrombar as portas do inferno e tirar de lá as almas perdidas. É a igreja avançando contra o mundo, contra as idolatrias, contra as heresias, contra os ensinamentos errados do mundo, e a igreja resgatando vidas, cumprindo a obra do Senhor. E a palavra de Deus diz: as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão cair, e vidas vão ser restauradas para a glória do Senhor, amém? Então, quando nós entendemos em quem nós estamos em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que está sobre nós, Ele nos deu uma missão.
ide. Você pode falar comigo? Ide. Ide é fácil falar, né? Agora você pode dizer comigo, irei. Pode dizer comigo? Irei. Esse irei é, eu vou fazer a obra do Senhor onde eu estiver. Eu vou fazer a obra do Senhor onde Ele mandar. Eu vou fazer a obra do Senhor na hora que Ele mandar, do jeito que Ele mandar, da forma que Ele mandar. E aí então, ele diz, em quem vós estáis, nesse Cristo que vocês estão, nesse poder maravilhoso que vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, foram libertos, e esta obra está crescendo em vocês, a cada dia nós somos libertos de algo dentro do nosso coração, à medida que nós vamos permitindo o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre nós. À medida que nós vamos permitindo o poder de Deus se derramar sobre a nossa vida, somos nós que permitimos. Somos nós que dizemos assim, Senhor, olha, eu tenho uma área aqui do perdão, Senhor, eu não consigo perdoar tal pessoa, trabalha na minha vida. Senhor, olha, eu tenho uma área aqui da finança, eu não consigo me organizar financeiramente, trabalha na minha vida. Senhor, eu tenho uma área aqui, ó, talvez de um pecado, da lascívia, da idolatria, da sexualidade. Senhor, eu não consigo lidar com isso, trabalha na minha vida. E à medida que nós vamos permitindo, o Espírito Santo de Deus vai entrando e vai dizendo assim, ops, era com você, mas agora que você entregou na minha mão, deixa comigo, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou fortalecer você. Tendo crido nesta palavra da promessa, tendo crido nessa palavra de salvação, tendo crido nessa palavra de poder, nós agora vamos viver o evangelho da salvação, e esse evangelho que salva a mim e a todos que estão à minha volta. Lá em Atos capítulo 16, eu acho o texto de Atos 16 interessante, porque aquele carcereiro olha para Jesus e diz, olha para Paulo e Silas e diz, senhores, que devo eu fazer para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Quando a palavra de Deus diz que a gente vai transbordar, o salmista diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, significa que eu estou alcançando pessoas à minha volta, que o simples fato de eu estar presente em algum lugar, aquele ambiente é transformado, é mudado de alguma forma. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você chega na casa daquele familiar seu que é não crente, ou que não teve ainda essa experiência com Cristo, e de repente a casa muda, ele diz, vamos mudar de assunto, porque o crente chegou, a crente chegou. Olha lá, a igreja, chegou a igreja aí, ó, não pode mais falar palavrão, glória a Deus que não pode mais, né? Glória a Deus que mudou alguma coisa porque eu cheguei. Glória a Deus que tem alguma coisa diferente porque nós estamos no ambiente. Porque é sinal de que a marca de Cristo chegou junto conosco. É sinal de que a palavra de Deus chegou junto conosco, aonde nós fomos, aonde nós estamos. Esse é o sinal, essa é a palavra. Quando nós colocamos o nosso coração diante do altar de Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, e falamos assim, Senhor, está nas suas mãos, e esse evangelho da vossa salvação, e da salvação de todos que estão à nossa volta, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, tendo nele também crido, assim como o carcereiro, assim como todas as outras pessoas, ninguém chegou aqui de alguma outra forma, aí eu vou lá porque eu preciso de alguma coisa, não, eu vou lá porque eu creio que o Deus que está lá pode suprir a minha necessidade. Eu vou lá na igreja porque eu creio que o Deus da igreja pode abençoar a minha vida, Ele pode, e isso é o começar a obra do Espírito sobre nós, isso é o começar a obra poderosa e maravilhosa sobre nós. E aí eu quero falar para vocês, dizendo assim, tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo. Você tem um selo, amém? Você tem um selo do Espírito sobre a sua vida, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas como que eu marco o selo do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida? A primeira coisa que eu vou marcar sobre o selo do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida é que antes de gerar dons, eu começo a gerar frutos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, gerais, pois, frutos dignos da salvação.
tenho o selo da promessa, eu tenho o selo do Espírito sobre a minha vida, os meus frutos começam a mudar. Eu tenho o selo do Espírito sobre a minha vida, o ambiente à minha volta começa a mudar. Eu tenho o selo do Espírito sobre a minha vida, minha família começa a mudar, as minhas coisas começam a mudar, tudo em mim começa a mudar, porque o selo do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Então, o primeiro sinal, querido, de que alguém foi transformado, não é porque eu começo agora a falar, ter dons, não é que eu começo agora a falar diferente, não é que eu começo agora a me vestir diferente, agir diferente, não, é porque as coisas, algo muda dentro do meu coração. E aí alguém diz assim, olha você mudou, você está diferente, o que aconteceu com você? Eu não sei quem já teve a oportunidade ou a experiência de repente chegar num ambiente e depois que teve um encontro com Cristo, mesmo sem falar, você mantém a sua vida ali, mas você ajustou, o Espírito Santo de Deus foi ajustando alguma coisa na sua vida, e alguém olha para você e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. Eu não sei que água você bebeu, mas você está diferente. E as pessoas começam a perceber essa diferença da presença do Espírito Santo de Deus em nós, a partir do momento que os nossos frutos são diferentes. Quem tem o fruto do Espírito Santo não se reúne para falar mal dos outros. Quem tem o fruto do Espírito Santo não se reúne para falar mal de autoridade. Quem tem o fruto do Espírito Santo não se reúne para falar mal dos seus subordinados. Quem se reúne, quem tem o fruto do Espírito Santo de Deus, tem uma vida transformada, tem o poder de Deus transformado dentro do seu coração. Mas aí agora ele entra em algo que muito nos chama a atenção, nesse versículo 13 de Gálatas, de Efésios, capítulo 1, e ele vai dizer assim, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aí a gente começa a olhar agora a confirmação. O apóstolo Paulo diz, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É que quando nós temos um encontro com o Senhor fala algo ao nosso coração. Quando nós temos um encontro com o Senhor ministra algo ao nosso coração. Quantos irmãos aqui lembram o versículo da sua conversão? No dia que eu conheci Jesus, foi pregado tal versículo, foi ministrado tal versículo. Quantos lembram? Você lembra? Qual foi o versículo que foi ministrado sobre a sua vida? Você não lembra? Eu estava sozinho num quarto, e Isaías 43 saltou da Bíblia. E o texto de Isaías 43 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, porque eu sou contigo, eu chamei você pelo teu nome, eu te remi, você é meu. Essa promessa de Deus, essa paternidade, esse cuidado de Deus sobre a minha vida é que me faz eu me mover no Espírito Santo. E ele na sequência diz assim, quando você passar pelas águas, elas não submergirão, os rios não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai queimar em você. A promessa de Deus para a minha vida é que, independente das dificuldades, independente dos ventos, independente das lutas, a promessa de Deus é, eu estou com você. E então o apóstolo Paulo começa a falar para aquela igreja de Éfeso, aqueles novos crentes, dizendo assim, vocês sabem quem vocês estão, quem está com você não falha, não dorme, não cochila, não descansa. Vocês estão em Cristo Jesus. A igreja está em Cristo Jesus. Nós precisamos crer e ter a convicção no nosso coração, nós estamos em Cristo Jesus. Podemos falhar, podemos ter dificuldade, podemos ter dia difícil, pode ser que nem tudo dê certo na sua vida hoje, mas você continua estando em Cristo Jesus. Essa promessa, esse mover de Deus, que diz assim, olha, eu estou com você e você está comigo, ela se repete lá, no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele diz assim, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vós, olha aqui é um casamento, olha que há unidade, olha que Jesus de braços abertos na cruz, ele diz assim, eu recebo a todos. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz, todo aquele que nele crê não pereça. Não é assim, olha, eu vou escolher
esses aqui e aqueles ali eu não vou escolher. Não, todos os que crerem, todos os que buscarem, todos os que se aproximarem, todos os que clamarem, todos os que buscarem o Senhor, e todos que dizerem assim: Senhor, eu estou no Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou me entregar ao Senhor, eu vou me lançar diante dos pés do Senhor. 1 João 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, digo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Portanto, mas se alguém pecar, temos no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Todos que vierem disserem assim: Senhor, agora eu me rendo diante dos teus pés, e eu estou no Senhor, esteja em mim, toma conta da minha vida, eu entrego tudo diante do Senhor, eu entrego o meu coração diante do Senhor, eu entrego as minhas causas diante do Senhor, eu entrego as minhas razões, as minhas preocupações, eu entrego tudo diante do altar do Senhor. Senhor, eu quero estar na tua presença. Moisés, tudo o que queria era a presença de Deus. Moisés ora no monte, depois de ter conduzido o povo até o deserto, e agora existe uma coluna de nuvem atrás deles, existe uma nuvem acima cobrindo, à noite uma coluna de fogo se levantava, para eles não morrerem no frio do deserto. E Moisés ora e diz assim: Senhor, se a tua presença for conosco, nós iremos, mas se o Senhor não for conosco, não nos permita levantar desse lugar. Você já fez esse tipo de oração? Você já fez esse tipo de oração? Senhor, eu vou para resolver tal problema, mas eu quero pedir ao Senhor: vai comigo, Senhor, vai na frente. Se o Senhor não for, não permita que eu abra minha boca naquele lugar, não permita que eu chegue lá. Senhor, desvia. Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra os teus planos, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua direção. Eu entrego a minha vida diante do teu altar, é a tua vontade, Pai, não a minha. E aí então, tudo o que Moisés queria era a presença de Deus, era a presença do Senhor. Mateus 1:23 diz: e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome dele não mudou, ele continua Emanuel, ele continua sendo o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus que nós estamos e que Ele está aqui, que nós clamamos, que nós buscamos, que nós confiamos na sua promessa, que nós ouvimos a sua voz, que nós tivemos um encontro com Ele, lembramos assim: Senhor, no dia daquele encontro, o Senhor falou algo comigo, e eu estou buscando isso, Pai, e eu quero, tudo que eu quero é a tua presença, tudo que eu quero é ter a convicção, a certeza todos os dias: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Quando nós observamos esta palavra, querido, nós não vamos mais nos mover, nós não vamos mais caminhar fazendo projetos, rabiscando papéis e colocando na parede. Visitei uma pessoa em São Paulo e achei muito legal, porque ele estava estudando, fez a prova, fez o curso de Direito, mas ele não queria ser um advogado, ele queria algum cargo importante lá no fórum onde ele trabalhava. E ele então, desde a cama dele, onde ele levantava, até a ida no banheiro, depois até a cozinha, depois até a sala, depois até o quarto de volta, nas paredes estavam escritas questões que ele precisava gravar, aquele que ele precisava aprender para a prova que ele ia fazer. E aí, na nossa vida, nós precisamos entender, quando nós levantamos de manhã, desde o nosso levantar de manhã, nós precisamos olhar e saber: o Senhor está comigo aqui, o Senhor está comigo na sala, o Senhor está comigo no banheiro, o Senhor está comigo no quarto, o Senhor está comigo em todo lugar, o Senhor está comigo em quem vós estáis, o Cristo em quem vós estáis, aonde nós estamos ligados à videira verdadeira. Eu brinquei com o irmão Alderi, falei com ele sobre o versículo da tesouraria da igreja, o versículo do tesoureiro. Eu sempre brinco com ele. É João 15, que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Mas na verdade o Espírito Santo é quem move os nossos corações.
É o Espírito Santo da promessa, que diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Jesus, sem o caminhar de Jesus, sem o mover de Jesus, sem a direção de Jesus, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos nos mover sobre esta palavra, sobre esse Espírito Santo da promessa. E eu tenho convicção de que cada um de nós aqui tem algo diferente. O Senhor tem uma promessa para a igreja, ela prevalecerá, ela vencerá, amém? A promessa do Senhor para a igreja: não temas, porque eu sou contigo. As portas do inferno não vão prevalecer. Pode ir lá, pode pregar o evangelho, porque o inferno vai cair diante da igreja, amém? É a promessa de Deus. Eis que edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É a promessa do Senhor universal para a igreja de Cristo Jesus. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Na sua relação pessoal, no seu encontro pessoal com o Senhor, o que o Senhor tem falado ao seu coração? Qual é a promessa do Senhor? E eu digo assim, não é a promessa do Senhor para hoje, não é a promessa do Senhor: olha, hoje de manhã eu orei, Deus falou um negócio comigo. Não, é a promessa, aquela promessa do encontro, aquela promessa de que quando o Senhor olhou para você pela primeira vez, e você olhou para Deus, e você teve esse encontro pessoal, e o Senhor falou contigo algo, e Ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, volta correndo ao primeiro amor, às primeiras obras. Porque quando nós esquecemos a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. Nós começamos a caminhar não estando em Cristo, estando em nós mesmos. Nós começamos a caminhar não confiando mais no Senhor, mas confiando no salário que vai chegar no final do mês, no início do mês, confiando na palavra de alguém que prometeu algo para nós, confiando talvez no tempo, nas circunstâncias. Mas quando nós estamos ligados, quando nós estamos voltados e olhando a promessa de Deus, e nos movemos pela promessa de Deus, nós aprendemos algo precioso: a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não falha. Olhe para a promessa de Deus sobre a sua vida, olhe para os alvos de Deus sobre a sua vida, olhe para aquilo que Deus falou contigo. Senhor, eu quero lembrar, Senhor, a tua promessa sobre a minha vida, Senhor. Eu quero lembrar a tua promessa sobre a minha vida, Pai. As situações, as coisas para Abacuque estava tudo difícil. E Abacuque ora ao Senhor e fala assim: Senhor, as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, os problemas têm se levantado, as pessoas têm se esquecido do Senhor, a humanidade tem se voltado contra o Senhor. Não é diferente do que a gente está vivendo agora. E aí de repente Abacuque ora, mas a resposta que Abacuque tem não era a resposta que nem eu nem você gostaríamos de ouvir, quanto menos Abacuque. Olha, as coisas ainda vão piorar. Eu estou enviando para Israel um povo que até os cavalos dele consome tudo por onde passa. Mas Deus fala algo para Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Você pode dizer amém? As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, não é o que você esperava ouvir, não é a resposta que você esperava de Deus, não é o tempo que você estava esperando viver agora, não era seu plano acontecer o que aconteceu hoje, ou essa semana, ou esse mês na sua vida. Você não estava programado para viver o que você está vivendo, mas a palavra de Deus diz para você: o meu justo viverá pela fé. Mas sabe o que mantém firme o coração de Abacuque? Capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu tomarei posição sobre as muralhas de Jerusalém, aguardarei para ver o que o meu Senhor dirá, porque certamente Ele dirá alguma coisa. E no capítulo 3, versículo 18 e 19 diz: exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como da corça, e Ele me faz andar em lugares altos. Abacuque, ele lembra que quem está movendo ele não é a circunstância. Abacuque lembra que quem está movendo ele não é a dificuldade nem o pecado do mundo.
Abacuque lembra que o que está movendo ele é a promessa de Deus. A promessa de Deus sobre a vida de Abacuque é: eu farei os teus pés como os da corça, eu te levarei em lugares altos, eu te exaltarei, eu te engrandecerei, eu cuido de você. Assim nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer qual é a promessa, qual foi o dia do chamado do Senhor sobre a sua vida, qual foi o plano do Senhor sobre a sua vida, o que o Senhor falou ao seu coração. Traz a memória. Como Jeremias e Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me coloca de volta no caminho. Quero trazer à memória aquilo que mostra que Deus está comigo. O Deus de Jacó é a minha salvação. Coloque-se de pé comigo, vamos orar. Coloque-se de pé comigo, vamos falar com o Pai. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eu estou me movendo, mas eu não quero mais me mover pelos meus próprios projetos, pelos meus próprios planos. Senhor, eu estou caminhando, mas eu não quero caminhar com as minhas próprias pernas, Senhor. Eu quero depender do Senhor. Eu quero entregar tudo diante do Senhor. Eu quero entregar, Senhor, a minha gratidão. Eu quero entregar, Senhor Deus, a minha oração de ação de graça diante do Teu altar. Mas eu quero entregar a Ti também os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Eu quero entregar, Senhor, as bênçãos, a minha gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Mas eu quero entregar diante do Senhor também, Pai amado, as minhas lutas. E eu quero lembrar hoje, Senhor, eu quero lembrar da promessa. Eu não vou desistir, porque o Senhor tem promessa sobre a minha vida. Eu não vou abandonar a fé, porque Deus tem promessa sobre a minha vida. Eu não vou deixar a minha igreja, porque Deus tem uma promessa para a minha vida. Eu não vou abandonar aquilo que Deus falou, porque Deus não volta atrás. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele tem alvo para a sua vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quem tem carro, tem problema de quem tem carro. Quem tem casa, tem problema de quem tem casa. Quem tem parente, sobretudo parente doente, tem problemas de quem tem parente. E quem tem parente doente. Quem tem fé, não tem problemas. Entrega tudo diante do Senhor e diz: a tua promessa continua viva sobre a minha vida. Eu entrego tudo diante do Senhor. Tudo é teu, Senhor. A honra, a glória é do Senhor. As dificuldades, as lutas, os problemas, Senhor, o Senhor vai me ajudar a passar por isso. O Senhor vai derramar provisões sobre a tua igreja. O Senhor vai derramar amor sobre o teu povo, Pai amado. E a tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. Podemos descansar no Senhor esta noite, porque Ele é bom. Podemos descansar no Senhor esta noite, porque Ele é quem cuida da igreja. Podemos descansar no Senhor esta noite, porque Ele não dorme, Ele cuida. A palavra de Deus diz que Ele dá o sono a seus amados enquanto dormem. O Senhor está colocando os anjos ao seu redor, cuidando de tudo, acampando ao redor, porque Ele é quem sabe o que nós precisamos. Portanto, entregue o seu coração ao Senhor e lembra: Senhor, eu lembro que o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. Me perdoa, Pai, se eu esqueci da promessa. Me perdoa, Pai, se eu me afastei da promessa. Me perdoa, Pai, se eu apaguei a promessa do meu coração. Eu quero trazer de volta à memória aquilo que me dá esperança. Aqui eu apresento ao Senhor a tua igreja, Pai, e coloco diante do Senhor, ó Pai, os teus filhos. Traz renovo, Pai, traz renovo para a tua igreja. Traz renovo, Pai amado, para o teu povo.
traz refrigério nas lutas, ó Pai amado, traz alegria, Senhor Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor em todo tempo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai amado, pela tua igreja reunida. Obrigado, Pai, pela tua palavra que enche o nosso coração de esperança. Obrigado, Pai amado, pela tua presença, Pai amado, porque a tua presença, Pai amado, nos inunda, a tua presença nos cobre, a tua presença nos fortalece, a tua presença nos lembra, Pai amado, que nós temos um selo, o selo do Espírito Santo da promessa, e nós te louvamos e entregamos tudo diante do teu altar. Em nome de Jesus te exaltamos e te glorificamos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A honra, glória, louvor, adoração em todo tempo. Amém. Glória.